Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio do Odontocast. Meu nome é Mônica Herman Spiga, eu tenho 28 anos de profissão e nós estamos com este espaço aqui para podermos trocar opiniões, visões, falar o que é mito, verdade, o dia a dia no nosso consultório, de dentista para dentista. E por estarmos no mês de maio, trouxemos hoje uma das idealizadoras e responsáveis pelo projeto Maio Mês Vermelho, um projeto importantíssimo que já está no calendário do Estado e trouxemos nada mais, nada menos do que Juliana Romanelli. E aí, Juliana Romanelli, conta para nós, quem tu é? Muito bem, primeiro agradecer esta oportunidade de falar sobre o meu assunto tão importante, né, que é o Maio Vermelho aqui para gente, para esse grupo de trabalho tão forte que nós temos. Eu sou cirurgiã dentista, tenho o mesmo tempo, eu acho, de formada que tu, né, mais ou menos isso. Sou formada pela URGS, fiz pós-graduação na UBRA, na PUC, então eu tenho um pouquinho de história de cada uma das faculdades aqui, nessa área de diagnóstico, de patologia, de estomatologia. E essa trajetória me trouxe, né, a essa posição que eu ocupo hoje, né, de uma das organizadoras desse projeto, que é tão importante e que faz mudança e procura, né, ter como um dos propósitos importantes salvar vidas. Juliana, me diz uma coisa, quanto tempo tem esse projeto? Porque desde que eu me lembro, por gente, maio, a gente não pode nem te ligar, né? Porque assim, Juliana, coitada, não consegue nem almoçar. Verdade ou não? Então, assim, há muitos anos esse projeto já tem e é um projeto de sucesso. Inclusive, num deles, eu fui trabalhar lá no centro que vocês fizeram uma barraca para poder fazer diagnóstico para as pessoas. Acho que vocês fizeram mais de 500 avaliações. Foi muito interessante. Mas eu me lembro, assim, desde sempre desse projeto. Então, assim, eu tô... desde que eu me conectei com a especialidade da estomatologia, isso já lá no terceiro, quarto semestre da faculdade, eu sempre gostei muito dessa área de diagnóstico e participei de diversas ações nesse sentido, né? Então, desde que eu também me entendo como dentista ou dentista em formação, eu já participei de eventos como esse. E depois que eu comecei a atuar na especialidade na Prefeitura de Porto Alegre, nós começamos a trabalhar um pouco mais. Até porque, num determinado momento, as campanhas eram isoladas e a gente não tinha muita informação. Quando a gente pedia patrocínio, né, eles vinham, os gestores perguntavam, tá, mas quantos casos? Como é que funciona? O que é o câncer de boca, né? Então, nós começamos a trabalhar um pouquinho mais essa questão de uniformizar as informações para aparecer o resultado dos movimentos, e principalmente para o paciente. Em 2006, eu estava no doutorado, eu participei do lançamento na Assembleia Legislativa, como aluna de doutorado, da lei que ampara essas ações de prevenção. Então, existe uma lei estadual, desde 2006, que instituiu o dia 31 de maio como Dia Estadual de Luta contra o Câncer Bucal. Esse dia ele foi escolhido por um dos deputados, que é o autor da lei, que era cirurgião dentista, hoje já falecido, que, por ser o Dia Mundial contra o Tabaco, Dia Mundial sem tabaco, melhor dizendo, e que é uma das principais causas. Então, desde que existem movimentos de prevenção, sempre a gente participou durante o mestrado, durante o doutorado, mas a partir daquele momento que a lei foi instituída, ela amparou algumas ações. E como eu já estava vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nós começamos a organizar melhor os eventos, a participar, a chamar mais gente para trabalhar. E em 2011, o Comitê das Entidades de Classe da Odontologia, o SECO, nos chamou, a mim e ao professor Vinícius, para participar desse grupo de organização, para formatar um projeto. Então, esse grupo do comitê, ele é composto por entidades diversas que hoje também seguem apoiando o projeto, né? E nós organizamos um projeto com um pouquinho mais de corpo, porque quando a gente começa a trabalhar um projeto organizado, a gente busca, né, da mesma forma quando a gente faz um projeto para um doutorado, para uma pós-graduação, a gente busca alguns objetivos. Tem lá objetivo geral, objetivos específicos, e a partir disso, tu vai traçar o teu método, as tuas estratégias para poder movimentar
e chegar aonde tu quer nesses objetivos, né? Então, Claro. os objetivos, eles são os mesmos desde 2011, que é quando a gente começou a ter esse formato do Maio Vermelho, a semelhança do Outubro Rosa, do Novembro Azul, de outros meses que referem cores em função a doenças, né? Aqui no estado. Então, 2011 é uma data marcante para a gente, porque a gente formatou esse modelo que segue sendo apoiado pela maior parte das entidades aqui do Rio Grande do Sul, como ação, né? Mas o projeto Maio Vermelho, ele tomou um corpo diferente. Ele começou também a ter uma orientação acadêmica. Porque um dos objetivos específicos, vamos chamar assim, né? A gente tem os objetivos diferentes. O objetivo geral é difundir a questão da prevenção do câncer de boca. Mas o objetivo específico é qualificar o profissional. No momento que eu tenho uma qualificação profissional, que eu consigo levar o melhor atendimento para o paciente, né? Eu passo a trabalhar de uma forma organizada. E isso vai trazendo os resultados que a gente tem. Tá, isso era, né, a gente vai conversando, já vai entrando nos assuntos, é uma coisa muito louca. Mas uma das coisas que eu queria perguntar é exatamente nisso, né? Porque, por exemplo, assim, quando a gente tem um câncer bucal, a gente tem um carcinoma, a gente sabe que quem vai fazer a cirurgia e vai tratar toda essa questão é, muitas vezes, o oncologista, o cirurgião cabeça e pescoço, né? A pergunta é, toda essa campanha, e já que tu entrou nessa questão de que esta campanha não é só uma campanha de prevenção, mas uma campanha para orientar e ensinar os profissionais a saber diagnosticar, né? Como que a odontologia, né? Os profissionais, dentistas que estão lá no seu consultório, eu quando vou lá ver uma cárie, um dente, uma dor, como nós podemos ajudar nessa prevenção do câncer de boca? Eu vou distorcer um pouquinho a tua pergunta, tá? Eu acho que a gente... Não seria, Juliana, se não fosse distorcer minha pergunta. Gente, só para explicar, a gente tem assim, a gente trabalha junto há mais de 26 anos, porque a gente se formou bem novinha, né? Então tá tudo em casa. Vamos embora. Não, é que é assim, ó. Por que eu chamo de distorcer? Porque, na verdade, a gente tem que se dar conta, principalmente nós mulheres, estamos muito acostumadas, tá? E isso não é, e o que eu vou dizer agora, não é uma realidade para a odontologia. Isso que a gente, quando trabalha continuamente os conceitos, com os colegas, quer que mude, né? Quando nós, mulheres, vamos ao ginecologista uma vez por ano, e isso é quase que regra, se a gente fizer uma enquete para as pessoas que estão nos ouvindo, dificilmente alguém não faz isso. Quando as mulheres vão para o ginecologista, tu não vai fazer uma consulta de prevenção ao câncer de colo de útero, ela não te diz que vai fazer isso, ela faz o procedimento de prevenção ao câncer de mama, ela faz uma prevenção ao câncer de colo de útero. Que, na verdade, tu não quer nem fazer, ela te obriga. Não, doutora, não quero, não. Tu vai fazer. Tu vai para isso. Tu vai para isso. Isso é uma coisa natural. Então, voltando agora para o cirurgião, para poder fazer essa comparação, para o cirurgião dentista, a gente não tem que ter uma consulta anual para a prevenção do câncer de boca. O cirurgião dentista, ele deve fazer em todas as suas consultas, quando o paciente chega, uma avaliação geral das mucosas. Isso é o exame de prevenção ao câncer bucal. Então, se eu vou para o ortodontista todos os meses e eu fumo e bebo, eu sou um paciente de risco potencial para desenvolver a doença. Então, o ortodontista vai ser o primeiro profissional a avaliar se eu tenho alguma alteração. Então, voltando à tua pergunta agora, como é que o dentista pode identificar, como é que ele pode ser responsável, como é que ele pode atuar em relação ao câncer de boca? Ele tem que fazer esse exame das mucosas em todas as consultas. Como a gente faz, rotina. Como a gente faz, por exemplo, a gente olha, né? Tu vai fazer aquela limpeza, dá uma olhadinha em todos os dentes para ver se não tem alguma cavidade, uma mancha branca, uma cárie. Exatamente. Por que a gente olha só para o dente? E não olha para a boca? E aí vem a pergunta que eu quero te fazer já, aproveitando. Por que maio vermelho? Pela cor da boca, obviamente, né? O vermelho na boca, né? Então, ou seja, lábios, bochecha, língua. A gente tem que olhar para as estruturas vermelhas. Exatamente. É isso que tu quer dizer. Não é só para o branquinho do dente, para o clareamento, para a faceta. Exatamente. Então, essa é chamar atenção e tem que ser um procedimento de rotina. Aí eu disse, não, Juliana, mas o que é isso? Vai gastar muito da minha consulta. Eu não tenho tempo para isso. Existem estudos
que demonstram que um exame completo da cavidade bucal leva 90 segundos. Menos do que eu e a Mônica brincando uma com a outra aqui. É verdade. Não, e tu sabe que eu faço, né? Porque, gente, eu trabalho com a Juliana há 20 e poucos anos, vocês sabem que todos meus pacientes, a primeira coisa que eu faço é já puxo aquele lábiozinho, já é automático. Tu não consegue nem olhar para os dentes sem antes olhar, puxa lábio, olhar rebordo, palato, fundo de sulco, levanta. É muito rápido. Isso eu aprendi contigo, esses 90 segundos. E outra questão bastante importante, né? Que existe uma distorção hoje em dia, e eu acho que isso é importante a gente chamar atenção, é que é o cirurgião dentista o responsável pelo exame e diagnóstico das lesões bucais, tá? A gente não pode delegar para o paciente a responsabilidade de fazer o autoexame para diagnóstico de câncer bucal em casa. Isso é desaconselhado pelo Ministério da Saúde, pelo INCA. Agora eu vou pegar pesado, tá? Como é que tu vai mandar o paciente fazer o autodiagnóstico se nós estamos com um problema que nem os dentistas conseguem diagnosticar? Aí ia ser demais, né? Eu sei que as pessoas dizem, mas verdadeiro, a gente sabe que existe um grande grupo que desconhece essas lesões. Então, isso que eu acho legal da campanha de vocês, né? Nossa, até, porque também faço parte desse grupo de estomatologia, mas não só da prevenção, mas da educação dos profissionais envolvidos para o diagnóstico. Porque é o profissional responsável. A gente coloca muito a questão do paciente, de orientar o paciente para um autocuidado, na verdade, né? Então, da mesma forma que quando o paciente vai para frente do espelho, escovar o dente, passar fio dental, ver que a gengiva sangra, ele vai perceber se ele tem alguma mancha, alguma ferida, alguma coisa diferente. Mas colocar no paciente a responsabilidade de fazer autoexame para diagnóstico é totalmente desaconselhado. Não, e mesmo assim, como eu estava comentando, vai lá e sangra, né? Ele viu que ele está com problema, mas ele vai lá no dentista para saber qual é o problema. Exatamente. Mesma coisa. Eu tenho uma lesão em boca, né? Eu tô lá com uma lesão em boca, né? Não sou eu que vou diagnosticar que lesão que eu tenho. Eu vou ir no dentista, mas muitas vezes o paciente nem vê essa lesão. É disso que tu tá falando, é daquela lesão que ele não vê. Então ele foi lá na horta, ele foi fazer uma limpeza, ele foi fazer um canal, ele foi fazer uma prótese, e tu, que toda vez que ele senta já faz o exame, viu algo diferente, que às vezes não causou dor, que ele não identificou, mas que tu já estranhou. Exatamente. Então, por isso a importância do dentista que faz a revisão periódica do paciente ser o responsável por essa avaliação. E se a gente... não existe uma regra, né? Tem aquela frase pronta, né? Visite seu dentista a cada 6 meses. Não, isso não existe. Cada tratamento, cada paciente tem uma necessidade individualizada. Mas ele vai, pelo menos uma vez por ano, fazer uma revisão. Então, nesse momento, é a oportunidade que a gente tem de avaliar e fazer a identificação de alguma alteração possível. Outra pergunta, assim, que eu gostaria de fazer. Por exemplo, né? Ok, o paciente pode identificar e ir lá procurar a resposta. Ele pode estar no dentista, nem ter visto e o dentista identificar. Mas vamos dizer, eu sou uma pessoa, sou orto, né? Vamos dizer, eu sou ortodontista e vejo uma lesão. Né? Eu identifico, mas o diagnóstico não necessariamente sou eu que vou fazer, né? Por exemplo, eu não faço biópsia, eu não faço... Não tem problema, mas no mínimo ele tem que encaminhar. Né? A pessoa não conhece lesão, não quer conhecer, não quer estudar, não quer aprender. Não tem problema. Mas não manda para quem sabe. Mas a gente está falando isso tanto dos nossos colegas de outras especialidades. Assim, é a mesma coisa. Me solicita para fazer uma endodontia, por exemplo, faz 30 anos que eu não faço. Eu não sei mais fazer direito. E tá tudo bem. Mas eu sei se o dente precisa de uma endodontia e eu vou indicar um colega que faça isso por ele ter qualificado para fazer o tratamento. Ortodontia, idem, né? Então, a gente tem que conhecer a nossa limitação, mas não pode prender o paciente e deixar... não, passa uma pomadinha e vê o que acontece. Então, assim... Essa máxima é verdadeira. Lesões que não desaparecem em cerca de 2 semanas, 14 dias, devem ser avaliadas por um especialista, né? Então, esse especialista é que vai te dar a informação correta, se ele vai ou não necessitar de uma biópsia, que as pessoas têm muito medo dessa palavra, que a gente fala, para fazer o diagnóstico. Sim, biópsia é tirar um pedacinho para a gente poder ver que tipo de tecido tem ali. Eu sempre comparo, assim, ninguém tem medo de fazer um hemograma, né? Que é um exame usado para diagnóstico de algumas alterações, colesterol, diabetes, enfim. A biópsia, ela é o procedimento para o exame, né? Não é laudo de câncer fazer uma biópsia. Agora, assim,
conversando e a gente refletindo sobre isso, eu fico pensando, sabe, Ju, que a gente, claro, campanha de prevenção, eu sempre visualizava uma coisa muito mais para o paciente, para as pessoas, né? Ela é muito direcionada pro profissional mesmo, sabe? Porque eu vou te dizer, nós tivemos um caso, que até tu deve saber, nós tivemos um caso que o paciente ficou tratando com um dentista 2 meses, uma lesão embaixo da língua, que parecia uma afta. Juro por Deus. Aí a pessoa me ligou e me disse, Mônica, eu sei que tu trabalha com estomatologia, que tu tem o pessoal da estomatologia, que por sinal a Juliana Romanini e o Luan Kowalski, né? E não tá tratando, sabe? Não tá curando, então eu vou te encaminhar. Pô, demorou 2 meses para encaminhar. Era um baita de um carcinoma. Paciente não era fumante, não bebia, né? Então, assim, não tem problema não saber. Tu tá ali. Eu vim no dentista porque eu tô com esse machucado. Já manda para um estomatologista. Isso. Até uma das coisas assim que eu quero falar, né, que uma das áreas que trabalha com lesão de boca, né, que é a parte vermelha da boca, né, porque a gente vê o dentista, é tudo dente, né, é o estomatologista. Daí, quando eu até... né, tô terminando doutorado em estomatologia, as pessoas me dizem, tu tá fazendo alguma coisa pro estômago? Né, porque vem o cheiro do estômago. Não, a estomatologia é o aparelho estomatognático, né, que é a boca que a gente só olha para os dentes e não, nós temos que olhar para um todo. Então, encaminha para um estomatologista, procura, né, o teu dentista para te encaminhar para um estomatologista, se ele não faz, e tá tudo bem, só não pode deixar essa pessoa parada, só não pode deixar essa pessoa 2 meses perdendo tempo. Porque a gente tem que ter essa relação assim, né, e isso vale, como eu estava falando, tanto para os colegas de outras especialidades, de outras áreas dentro da odontologia, de outras especialidades, como também médico. Às vezes acontece do paciente procurar por não ser coisas de dente, né, ser coisas de mucosa, o médico, e o médico também não reter o tratamento, não encaminhar para o colega, tá? Então, isso acontece muito. Então, nós temos muita dermato que manda para gente. Mas, né? Então, assim, ok, não é a área de atuação. Então, a gente tem todo esse treinamento justamente para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível. E tu falaste da questão do projeto ser muito voltado para dentistas, né? Para o treinamento. Porque se eu tenho um dentista qualificado, o meu paciente vai receber o melhor atendimento. Óbvio. Então, o resultado que o foco do trabalho é o paciente, é o encaminhamento, é o diagnóstico precoce, é o melhor tratamento com a equipe médica depois do diagnóstico. Então, existe toda uma rede, uma linha de cuidado que a gente pode se inserir como profissional da odontologia, né? Desde a prevenção lá com os estudantes até a reabilitação, o cuidado paliativo, que é vasta. Então, assim, não é por falta de espaço de trabalho. Claro, né? Claro. Então, não é o estomatologista. O foco da campanha é que o atendimento chegue no paciente. Exatamente. Mas a campanha, ela para chegar nesse foco, para ela chegar naquele objetivo, ela trabalha no dentista. Deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana. O que é o câncer de boca? Quais são os sintomas? Quais são os sinais? O que o dentista deve procurar? Já que nós estamos falando que ele tem que conhecer, né? O que é e o que ele deve procurar? Então, se a gente vai resgatar lá a aula de patologia bucal não, lá do pode ser light, vai light, né? Não, vai devagar, né? Isso aqui é um bate-papo, pelo amor de Deus. Não, eu tô brincando. Então, assim, a gente sabe que existe uma variação da normalidade. Algumas pessoas têm mucosa mais avermelhada, mais rósea, né? Áreas mais esbranquiçadas, mais castanhas, enfim, por variação de raça, enfim. O que a gente tem que procurar? Mudanças de cor. Então, desde o branco, vermelho, placas, manchas, feridas que não cicatrizam, mudança de textura, mais áspero, uma área que está mais áspera, uma região que descamou e não cicatrizou, algum caroço, eventualmente, né? A gente pode prestar atenção também na questão da voz. Tu tens um paciente que sempre falou normalmente, de repente, ele diz, eu tô sem voz, perdi a voz faz 2 semanas, 3 semanas. Faz 3 meses que eu não consigo engolir. né? Então, às vezes, na conversa, já lá no início, né, que a gente chama de anamnese, já começa a perceber que tem alguma alteração, alguma coisa diferente. E a gente tem, né, eu brinco muito com essa questão do detetive, né? As informações, quando o paciente está falando, contando uma história, elas já vão processando e a gente vai colocando nas caixinhas onde é que ela se encaixa melhor e a gente já vai, às vezes ele vai fazendo um diagnóstico, ele vai passando uma informação que talvez não tenha nada a ver, mas que pra gente é relevante. Eu fui na praia e aí se ele vai contando a historinha e tu vai pegando. Desde a praia eu tenho uma feridinha no lábio que não cicatriza. Mas ela existia antes? Existia.
fechou, e daí nós estamos em novembro, a praia foi lá em janeiro, né? Então a gente vai, conforme ele vai contando a história, por isso que é importante ter o tempo de conversa com o paciente, né? A maneira como ele entra caminhando, a maneira se ele está mais magro, se ele tem características que vão fazendo com que a gente pense que tem alguma coisa errada, estranha. E aí a gente vai conduzir. Então, manchas, feridas, nódulos, né? Caroços, asperezas, texturas diferentes. Tá. E dentre o câncer, assim, o que seria assim de maior perigo, um câncer maligno, quais são as principais causas? Onde é que a gente tem que diagnosticar? Para câncer de boca, a gente tem comprovadamente o cigarro como sendo uma das principais causas do câncer das lesões intraorais e também do lábio. Associado o álcool isoladamente ou associado ao cigarro potencializa, porque ele torna as mucosas mais permeáveis às toxinas do cigarro. Então, a gente tem uma sinergia entre o tabaco e o álcool, tá? E aí, a gente tem também, para o câncer de lábio inferior, a presença da radiação solar. E aí as pessoas pensam que é só o sol da praia. Não, é o sol do dia a dia. É o sol do trabalhador da construção civil, da exposição do trabalho que trabalha na rua, é a exposição do motorista de caminhão, né? Então, são várias situações que expõem. Então, essas três, elas são causas clássicas, e o importante é que elas são causas evitáveis, preveníveis. Não precisa começar a fumar. Tu pode beber muito pouco, né? E tu também pode se proteger em relação ao sol. Né? Pode usar o filtro solar, pode usar um chapéu, enfim. E a gente tem uma outra situação que tá aparecendo, que é a questão do HPV, que é prevenível com vacinação já na infância. Então, quando a gente começa, né, a falar da questão do câncer de boca, a gente pensa sempre num público adulto, mais velho, que fuma, que bebe, mas esse é o clássico descrito. Mas a gente tem que fazer para adulto, a gente não vai fazer a prevenção primária, né? Para adulto, a gente vai fazer o diagnóstico precoce e redução de dano. Para criança, a gente vai começar a trabalhar a prevenção. Então, a gama de ações do dentista, na verdade, ela começa lá na odontopediatria, doutora Mônica. Não fume, não beba. Não fume, não beba, façam a vacina. Mas eu mando todos os meus pacientes usar protetor solar labial. Sabe que uma das coisas assim que eu digo, né? Hoje, até nós, né, a Ju? A gente passa protetor até pela idade, por tudo que a gente aprendeu, que deve usar protetor solar todos os dias, mesmo no inverno, porque a gente está preocupada com as manchas, com aquilo, com o outro, né? E eu digo, gente, isso aqui é pele. E ele pega o raio direto. E as pessoas não usam. Aí me aparece eu fazendo aqueles dentes maravilhosos, bem cuidados, né? Que a gente vai lá, cuida, não tem cárie, faz a orto, deixa alinhado, faz clareamento, deixa tudo bonito. E aí aquele lábio que eu digo, gente, eu tô fazendo um quadro de Picasso e tu tá com essa moldura de loja de R$1,99? Já, entendeu? Já começar com Bepantol, com protetor, sabe? Cuidar do lábio. Exatamente. Eu tenho tido, assim, uma preocupação com a questão do lábio, mas, assim, em todas as consultas, né? Como proteção, claro que eu sou enviesada, eu tenho, né, toda essa companhia de estomatologistas comigo, enfim. Mas até eu tô falando esteticamente, já se é isso que pega, né? Porque a gente bota o protetor no rosto não é por câncer de pele, a gente bota para não ter mancha nem ter ruga. Até por estética, então, aquele lábio fica todo despigmentado, fica com né? Então... E a gente tem uma questão que a gente fala muito, assim, de novo, né? Eu tenho muito viés da questão da saúde pública, né? De um perfil da população. Mas se a gente for pensar, a exposição solar, ela é para todos, né? Claro. E a gente tem esportes como o surf, por exemplo, que é praticado por um nível socioeconômico da população que não é o característico do câncer de boca. Mas ele está exposto ao sol. Quem garante? Né? E o beach tênis, que agora é moda aqui no estado. Joga onde? Nas praças, nos campinhos abertos. Então, a gente começa a observar que tu tá exposto ao fator de risco, né? Então, não quer dizer que tu vai ser que é do grupo perfeito, né? Lá, o referência e tudo, mas tu tá exposto. Então, e fora que tem um grupo de mulheres jovens que aparecem em lesões que tá fora da curva, né? Então, tem uma tendência bastante
precoce, assim, de ter algumas situações de desenvolverem o câncer e tá fora daquele padrão de risco. E outra coisa que eu me lembrei agora, a gente tá falando da faixa socioeconômica, né? Que o pessoal diz, não, isso não é para mim, não é pro meu grupo, né? Tô fora. Existem as modinhas, né? Então, voltando a falar um pouquinho do tabaco, tem as modinhas. Tem o narguilé, que as pessoas acham maravilhoso. Narguilé, acham maravilhoso fazer a rodinha de cigarro, né? Para fumar na festa. Fazer rodinha de né? chimarrão. E vamos fazer a rodinha, agora também o cigarro eletrônico, que não é permitido no Brasil, mas que tá se mostrando que foi criado com a ideia de diminuir tabaco, mas que, na verdade, os adolescentes, os jovens nem fumam cigarro convencional, fumam só o eletrônico, achando que está tudo bem. E, na verdade, estão aparecendo os indicadores de que vai ser causa de doença. Por que não existem números ainda? Porque é recente. Claro. Os números as alterações, elas vão aparecer daqui 5 ou 10 Novos anos. hábitos, novas doenças. Novos maus hábitos, né? Então, a gente começa a se dar conta que, ok, faz parte da mudança e a gente tem que ficar atento. Tanto que a gente tem trabalhado muito essa questão de puxar a prevenção mesmo para o pessoal com idade mais tenra, digamos assim. Sim, que né? não use os causadores, como Exatamente. cigarro, bebida, narguilé, o vepo, sol, protetor solar. Exatamente. Né? Mas não tem muito mais para onde ir, é isso aí. Isso aí. Por exemplo, essa moça que... Evitáveis. Exato. Por exemplo, essa moça que eu te falei, que tinha afta, 2 meses tratando, nunca botou um cigarro na boca, nunca bebeu. Mas existe esse público mas ela que é menor. É menor, mas isso é percentual. E aí não tem que fazer. Não tem que fazer. Então, assim, o mais importante, às vezes, claro que existe uma questão preventiva, mas a prevenção que a campanha se propõe, ela não é uma prevenção que não aconteça, é uma prevenção de diagnóstico precoce. Nesse momento, a gente está, né, com esse foco também, né? Claro. Então, quando a gente dá... Que as pessoas conheçam e diagnostiquem rápido. Exatamente. E já... Então, por isso que eu comentei da questão da linha. Eu posso atuar em qualquer parte, né? Então, tipo, tu, como pediatra, tu não vai atuar na detecção precoce, porque o público-alvo não é a faixa etária de 40, 50 anos de idade. Claro. Então, tu vai atuar na prevenção. O ortodontista talvez atue mais na prevenção. Um geriatra vai atuar no diagnóstico precoce. E tratamento. Redução de dano, né? Então, a gente tem campo de trabalho em qualquer fase qualquer faixa etária. Tá, e o diagnóstico mesmo é feito sob biópsia, né? A gente, na verdade, tem uma sugestão, a gente vê aquela lesão, mas o diagnóstico sempre... Isso. Como é que ele é feito? Então, o exame para fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico, né? O procedimento é a biópsia, que é um pequeno procedimento cirúrgico, que vai enviar, esse material removido vai ser enviado para o laboratório, vai ser feito um tratamento desse material, um laudo, e para a gente ter um laudo histológico, anatomopatológico, que vai dar o tipo de carcinoma, carcinoma, sarcoma, enfim, qualquer que seja o tumor presente. A partir desse momento do diagnóstico, o cirurgião dentista, ele tem que, primeiro, organizar o encaminhamento, seja na rede privada, seja na rede pública, para o cirurgião de cabeça e pescoço, o médico, que é quem define o tipo de tratamento a partir do estadiamento clínico. Tá? Se é extenso, se tem que fazer cirurgia, se vai fazer só cirurgia, ou cirurgia e radioterapia, se vai fazer só... Aí já não é com o dentista. Desculpa, não é mais como dentista. Essa é a parte do tratamento do tumor, é o médico que trata. O cirurgião dentista, neste mesmo momento, enquanto ele encaminha, ele cuida do paciente. Porque esses tratamentos oncológicos, eles levam a várias complicações. Então, a gente tem a situação clínica do paciente, eventualmente o paciente precisa fazer remoção de dentes que estejam com destruição coronária, radicular, enfim. Para poder fazer uma radioterapia. Cirurgia, né? Ou, se ele consegue trabalhar em conjunto com o cirurgião que vai operar, ele vai fazer um planejamento, colocando alguns implantes para fazer a reabilitação lá na frente. Então, dentro das possibilidades da realidade, né, do setor privado, setor público, convênio, enfim, tu vai organizar o atendimento desse paciente para fazer o tratamento de suporte. Então, a gente prepara o paciente antes do tratamento, pode fazer todo o tratamento durante o tratamento oncológico de suporte com laser terapia, higienização, porque são alguns efeitos
colaterais que o tratamento oncológico leva, né? A Isso cavidade é uma bucal. das perguntas que eu gostaria de fazer, né? Qual é a importância da boa higiene bucal nesse paciente, né? Nesse paciente para prevenir esse câncer de boca, para ajudar esse ambiente? Qual é a importância? Assim, ela é fundamental? Na verdade, a higiene bucal é fundamental para a vida, não é para prevenir câncer de boca, né? Então, assim, dizer que mais higiene dá câncer de boca Não existe. não existe, né? Então, assim, Ou seja, pode ficar sujo, vai ser bafão, mas câncer mas, tu não assim, vai ter. Não vai ter por causa da má higiene. Ainda não tem comprovação nenhuma disso, né? Não, senão o que ia começar a aparecer de câncer de boca ia ser um horror. Daqui a pouco começa. Imagina a quantidade, os índices seriam altíssimos, porque a doença periodontal, né? A gengivite, a doença periodontal são as mais prevalentes da população. E não é a mesma prevalência do câncer de boca. Claro, então, claro. Hoje a gente não pode de forma alguma dizer isso. Se daqui a pouco aparecer alguma evidência científica que justifique isso, pode me chamar aqui que eu vou voltar a falar sobre isso e vou dizer que, né? Mas assim, eu acho que a higiene bucal, ela é fundamental para a vida, né? Da mesma forma que eu mando as pessoas tomarem banho, eu tenho que mandar escovar o dente e começa dentro de casa brigando com as crianças para que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, assim, a higiene bucal é importante porque ela diminui a quantidade de bactérias, de fungos, né? E faz com que a gente tenha um maior cuidado. Durante o tratamento oncológico, pesa um pouco mais essa questão da higiene bucal, porque se eu tenho uma baixa imunidade, estou fazendo um tratamento oncológico, estou fazendo uma quimioterapia, se eu não tiver uma higiene bucal impecável, eu posso ter infecções oportunistas. Aí muda um pouco de figura. Aí a gente tem a higiene bucal muito necessária, diminuindo candidíase, diminuindo inflamações gengivais, sangramentos, para a gente minimizar os efeitos colaterais que a quimioterapia e a radioterapia podem trazer, por exemplo. Tá. Uma das consequências que a radioquimio pode trazer são as mucosites, né? Que são essas lesões, úlceras, né? Feridas. São feridas que não são malignas, que são benignas, enfim, causada pelo tratamento, mas que incomoda muito o paciente. São dolorosas, são até às vezes... Né, pacientes menores, assim, difícil de alimentação, para comer, para higienizar. Como que o paciente pode procurar, como o dentista pode tratar isso, amenizar um pouquinho essa situação? Nessa fase do tratamento, tanto rádio quanto quimioterapia, a mucosite, ela... Lembre, a gente está falando de radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Não de radioterapia de outras partes. Sim, tá? sempre falando cabeça e pescoço. E quimioterapia, eventualmente, de outros tumores, também pode acontecer a mucosite. Então, a gente tem o paciente necessita de um cuidado maior para justamente não deixar dentes mais com pontas cortantes que possam ferir, próteses desadaptadas. O dentista, se habilitado, né, pode fazer laser terapia ou fotobiomodulação para acelerar o processo de cicatrização, porque essas úlceras, elas podem chegar num ponto que comprometem o próprio tratamento oncológico. O paciente não se alimenta, perde peso, diminui a imunidade, tem que interromper o tratamento oncológico para poder recuperar. Então, isso compromete o tratamento como um todo. Então, por isso que o dentista tem uma fundamental importância no então, tratamento. na verdade, ele vai fazer o tratamento lá com cabeça e pescoço, vai fazer a remoção desse tumor, todo esse tratamento do câncer como um todo, ele vai ser tratado a nível, né, com um médico cabeça e pescoço, oncologia. Mas, mais do que nunca, ele vai estar acompanhado pelo dentista para amenizar, né, essas questões que vêm junto com os tratamentos, né? A gente tem visto, assim, né, como tu citou, assim, o laser tem ajudado muito nessa questão, assim, dolorosa, aliviando o paciente na cicatrização e permitindo, então, que ele tenha uma alimentação mais correta, enfim, né? Possa passar de uma forma mais leve essa questão. Cada vez mais nas clínicas de tratamento oncológico, nos hospitais, o dentista está inserido as equipes multiprofissionais, né? Então, a gente tem fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, organizando esse tratamento para que não se perca o paciente em nenhum momento, né? Por ausência de tratamento, por deficiência. Então, quanto mais integrado o dentista estiver às equipes multiprofissionais, melhor para o paciente. Tá, agora, tu sabe, né? Eu sou de consultório particular, eu sou dentista por dentista, né? O clínico, né? Tô lá no meu consultório e tenho esse paciente, né?
quando tu tá a nível hospitalar, tu sabe que a coisa funciona diferente, né? Mas a nível não de tão consultório, o que eu como profissional lá, eu no meu consultório, ok, eu tenho estomatologista, a gente vai fazer a biópsia, a gente vai encaminhar esse paciente, a gente está organizado para isso, né? Então, maravilhoso, né? Que às vezes a gente vê que tem consultório que não tem isso, né? Então, não tem problema, mas encaminhe para quem faz, ok? Essa pessoa vai fazer a nível hospitalar e esse dentista a nível particular, né, no seu consultório, deveria continuar acompanhando esse paciente. Não dá assim, larguei lá no hospital, ele que lute. Exatamente. Né? Porque, ok, nós estamos num serviço individualizado, mas ele é teu paciente. Não é assim, tu tá com uma lesãozinha aí, vai lá e te vira. Não, ele tem o vínculo. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, o vínculo é contigo, né? Tu é o cuidador do paciente nessa situação de saúde bucal. E se tu não quer ser, não tem problema. Encaminha. Encaminha. Né? Sabe? Mas é importante encaminha, aprende a encaminhar. Aprende o que é para ti e o que não é. Né? Eu tive uma vez uma situação lá na faculdade e a professora perguntou, mas se tu vê uma lesão como essa, o que tu faz, né? E eu, né, tô na estomatologia, o que tu faz? Eu digo, eu chamo a Ju, eu chamo o Luan. É o mais frequente. E todo mundo começou a rir, tipo, não, querida, tem que tratar. Não, eu sei a minha limitação, entendeu? Então, assim, eu acho espetacular a gente saber a limitação, porque o paciente não tem que ficar esperando, né? A minha boa vontade de ser rápida, né? A gente tem que ser rápido nisso. Assim, se tu tiver alguma insegurança para fazer o procedimento clínico, discute o caso com um colega, né? Mas não fica testando, fazendo testinho. Não, e assim, por exemplo, aquilo que eu comentei antes, alguns pacientes precisam de endodontia. Eu não vou fazer endodontia desse paciente. Então, sabendo que ele precisa fazer uma endodontia, eu vou ligar imediatamente para o meu colega ou para alguém que seja referência do paciente e vou passar esse caso para o tratamento. Sim, tu não vai ficar enrolando, vou dar um Tilenol, vê se passa. Não, tem que ser rápido. Tem que ser rápida a decisão, né? E mais quando a gente trata de câncer. Aí então, nem se fala. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Ju, eu vi que tu tá com uma florzinha, né? Eu queria entender se isso é um símbolo, né? Eu sei que é, mas enfim, né? Pro público. A historinha. Quero que tu conte a historinha, porque uma florzinha, né? Porque flor é uma coisa linda, mas eu quero entender por que essa flor. Então, voltando pro contexto do projeto, né? Do Maio Vermelho, quando nós desse grupo de trabalho lá atrás, com as entidades, com as faculdades, organizamos a ideia de trabalhar em conjunto, tá? Foi pensado, não, mas só um pouquinho, tem que ter um símbolo, né? Quando a gente fala da AIDS, a gente enxerga o lacinho vermelho. Quando a gente fala do câncer de mama, o lacinho rosa, né? Então, a gente vai buscando. Teve um momento que tinha o alvo da moda, que era do câncer de mama. Então, tu via aquele símbolo, não precisava nem de legenda. Né? Verdade, agora tu falou a verdade. Entende? Tu não precisava de legenda. Tu sabe que aquele símbolo remete ao assunto, né? E assim, outras aqui em Porto Alegre, falou em leãozinho, tu remete ao Instituto do Câncer Infantil. Verdade. Tá? O Instituto da Criança com Diabetes é o Falcão, né? Então, tu vai tendo essas imagens e tu não precisa de explicação. Ela remete ao trabalho que aquele grupo de pessoas faz. Verdade. Então, quando a gente pensa, câncer de boca, como é que nós vamos botar uma ferida na boca para mostrar? Como é que nós vamos falar que é câncer de boca? E eu lembrei, na conversa, de uma peça de teatro que eu havia assistido durante a faculdade, que chamava, e chama ainda, porque a peça existe, é um texto de um autor italiano, O Homem da Flor na Boca, né? Onde o homem ele é beijado pela morte e a morte deixa nos seus lábios uma flor e informa para ele que ele tem 6 meses de vida. Então, ele entra numa crise existencial porque ele tem que se resolver como pessoa, porque a flor da boca vai levá-lo à morte, né? Então, ao mesmo tempo que é uma imagem chocante, porque tem o beijo da morte, a flor em si é simbólica, né? Então, a gente adotou a florzinha, e na época a gérbera vermelha era maravilhosa, era a flor que estava presente, e depois a gente descobriu que ela simboliza a vida, tem toda uma questão da própria gérbera ser representar essa vitalidade, essa energia, né? E aí nós começamos a usar
a questão da flor da boca como símbolo, né? E tentamos melhorar, cada vez identificar melhor a questão da imagem, da identidade visual. E uma colega da rede pública, a Priscila, artista dos trabalhos manuais, desenvolveu o bottom. E aí nós adotamos, né? Porque aquilo, né? O que é bom, a gente agrega sempre, né? Claro. E aí ficou a florzinha como símbolo. E realmente, eu estava conversando nessas semanas, né? As pessoas perguntam, mas por que a flor? Por que a flor? E quando ela pergunta por que a flor, eu conto um pouquinho da história, abre o caminho para falar do câncer de boca. O que significa essa flor? E aí a gente já começa a falar. Então, a florzinha está aqui essa é para mim. Essa é tua. Gostei. Né? E eu queria colocar assim, que eu acho que quando a gente vai agregando essas informações, né, é um símbolo, tem uma leveza por ser uma flor, né? As pessoas vão colocando no peito, vai abrindo caminho, o paciente pergunta, né? E a gente vai trazendo essas contribuições, né? E eu acho que bem isso, assim, de trazer, de crescer cada vez mais. Eu entrei no Instagram do Projeto Maio Mês Vermelho. Maio Vermelho. Projeto Maio Vermelho. Projeto Maio Vermelho. Entrei no Instagram. E ali vocês têm como fazer a florzinha. Tem um tutorial. Eu me lembro, porque né, a gente, amiga de muitos anos, eu me lembro quando surgiu a florzinha da pessoa que desenvolveu. E eu me lembro de ti fazendo a florzinha. Eu continuo fazendo. Né? A gente conta com os colegas, mas eu continuo fazendo. Isso. Eu sei que agora já tem outras pessoas que fazem, porque é muita florzinha para ser usada, né? E aí eu me lembro que tu disse, Mônica, aqui no consultório, né? Maio, todo mundo atendendo com a florzinha, né? Para que vá se criando essa cultura, essa mente de prevenção, de cuidado. E, Ju, eu queria... Em primeiro lugar, assim, nós estamos chegando ao fim, eu queria te agradecer, né? E uma das questões, assim, que eu te escolhi, né, para vir aqui conversar, é porque tu é minha amiga, né? E a gente pode bater papo horas, né? E eu sei que tu é uma pessoa muito generosa, né? Mas a verdade é que tu é uma pessoa que tem muita autoridade para falar isso, tu é uma das idealizadoras, é uma das pessoas responsáveis, eu vi a tua luta para fazer isso crescer, sabe? Tem gente assim que às vezes não acreditava, não quer se movimentar, não quer fazer, e não adianta, as coisas só acontecem com muito trabalho, muito suor, muito acreditar, e muita coisa tu fez assim do teu suor, do teu desempenho, do teu acreditar e querer fazer diferença, sabe? E eu vi a tua luta. E hoje eu acho que isso se estabeleceu pela tua persistência, sabe? Porque eu te acompanhei, eu peguei no começo. Então, assim, eu queria te dizer que, óbvio que para mim foi muito fácil chegar em ti, mas quando eu comentei quem é que vinha, como assim, Juliana Romanini, né? A tua primeira... Eu digo, gente, eu sei que ela é importante, mas ela é minha amiga, né? Então, eu quero te dizer que eu tenho uma admiração por todo o teu trabalho, por tudo que tu acreditou, que tem vezes assim que a gente cansa, a gente tem vontade de desistir, né? Não foi uma coisa que tu fez para ti, né? Tu fez porque tu acredita, quem te conhece sabe, a Juliana é uma pessoa que eu tenho muita intimidade e se acontecer alguma coisa, uma urgência às 3 da manhã, ela vai vir com o Pedro, obviamente, embaixo do braço, que é o filho, né? Mas ela vai vir, ela jamais vai te dizer não. Então, eu acho que não poderia vir de outra pessoa uma campanha, assim, né? Porque eu acho que o que a gente faz reflete a pessoa que a gente é, né? E tu é uma pessoa cuidadosa, tu é uma pessoa maternal, tu é uma pessoa generosa, sabe? Tu é uma pessoa da verdade. Então, assim, eu fico muito feliz em te ter aqui. Eu te agradeço o convite, até porque tu não ia poder me dizer não, porque, né? Nossa, tu vai, né? Mas te agradecer muito, assim, o teu conhecimento, tu dividir a tua preocupação. E... quero te dizer que é um privilégio e gostaria que, assim, se tu tivesse que hoje dar uma dica para a pessoa assim, que está se formando, que está entrando no mercado de trabalho, qualquer coisa a ver com pode ser a ver com a campanha, pode ser a ver com a tua personalidade como dentista, como profissional, como pessoa, mas uma dica para aquela pessoa que tu gostaria, eu gostaria que tivessem me dito isso lá, sabe? Ou, Mônica, isso fez diferença, esse olhar meu, sabe? O que fez diferença para tu ser hoje a Juliana Romanini, que todos conhecem, todos admiram e sabe que faz um baita trabalho? Para o cara chegar a ser uma Juliana Romanini na vez dele. A gente brinca, né, que eu e o Vinícius, né, ele é minha dupla nessa idealização científica do trabalho, digamos assim, pelo amor de Deus.
Primeiro tem que dizer isso, né? Se eu tô aqui, para eu estar aqui com esse resultado de projeto, Existe um grupo empenhadíssimo para essas coisas acontecerem. Então a gente brinca, né, que agora a gente está com uma equipe de diretor de marketing, diretor científico, diretor de redes, telefonia, impressos e assim por diante. Sim, né? eu te vi carregando lixo, limpando, colando cartaz, eu continuo fazendo. É que agora tu tá fina. Eu continuo fazendo, é que agora, né, eu tenho Tem uma quem ajudinha. ajuda. Mas eu continuo fazendo. Eu tô cheio de cartazes no carro para distribuir daqui a pouquinho. Então, a gente tem um grupo, né? E o legal disso é que são ex-alunos que se tornaram colegas e que, se Deus quiser, serão novos Julianas e novos Vinícius. Tá? Eu acho que, dentro dessa situação, eu acho que o acreditar, tá? Eu acho que talvez seja essa a palavra, e acreditar essa questão que a gente fala assim, parece babaquice, né? Vai lá e diz, é o propósito salvar vidas, blá, 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 né? Quando a gente ouve do paciente, né? A gente lida muito com a morte, na verdade. A gente lida muito mais com a morte do que com a vida, né? A gente lida com a vida dos pacientes, mas o resultado, nesse momento das pode ser a morte. Pode ser a morte. Então, a gente lida muito com dor, com morte. E ouvir do paciente, né, que a tua voz tranquilizou, que ele se sentiu acolhido por ti. Então, eu acho que se a dica que fica, que eu não sei, eu recebi isso de muitos professores, né, um pouquinho de cada para construir talvez isso de agora, e que eu espero estar passando para os colegas, é a questão de ter humanidade, né? Não é só a questão de, vou me colocar no lugar do outro. Não, é impossível se colocar no lugar do outro numa situação dessa. É impossível, tá? Então, assim, é tu ter humanidade, tu ouvir, tu dar um abraço, tu receber o carinho do paciente. Às vezes ele te traz um presente, às vezes ele te manda uma mensagem. Agora com a questão do WhatsApp, né? Claro. Manda um coraçãozinho, né? Ele manda um agradecimento. Mas tu tá vendo que é tratar com humanidade. É aquela coisa assim ok, tratar como tu quer ser. Não, é mais que isso. Né? É muito mais. É muito mais. Então, assim, eu pode ter certeza que eu não tô aqui para foto, né? Mas tu fica bem. Eu fico bem na foto, tá? Já estão me dizendo isso. Eu não quero... Não é a Juliana que tem que aparecer. Não, quem te conhece sabe. O que tem que aparecer mas tem que ter o trabalho. E tá tudo bem, mas tem que ter uma cara. Exato. Tanto a tua quanto do professor Vinícius Carrard, que é, meu Deus, espetacular, trabalha no Telesaúde, que faz parte, né, do teu grupo. Hoje está aqui a Juliana representando esse grupo. Depois ele vem. Vamos ver. É que agora ele tá mais preocupado em ser pai, quase pai. Mas o que eu quero te dizer é que tem que ter uma cara, tem que ter uma pessoa para a gente poder chamar, falar e divulgar. Mas eu sei quanto trabalho tu fez. E como é que a gente brincou agora? Até eu digo, agora eu vou ter que ler, eu vou falar aqui para registrar que vai ter que ser citada a fonte, né? Ui! Como é que era? Eu sou pop, mas tenho umas pop com resultado, né? Eu vou ter que chamar a Belkis para lembrar da frase. Ai, socorro! Porque não adianta, né? A gente aparecer e não aparecer o resultado. Acho que talvez essa questão... Não adianta trabalhar sem foco. Tem que trabalhar e resultar. O resultado, né? Então, assim, conversar, abrir espaço, né? E eu acho que o respeito com o paciente, o respeito com o colega... ninguém tá aqui para mais que ninguém, né? Parece meio piegas isso, né? Mas uma das coisas, assim, que eu acho que me levou a fazer, assim, esse OdontoCast, assim, tô a fim de conversar, tô com 30 anos de carreira, tô a fim de trocar ideia, tô a fim de bater papo, sabe? Falar... Óbvio que é nosso trabalho, né? A gente tem que ser remunerado, a gente tem conta para pagar, tem filho para alimentar, ok, não. Mas a gente tem que saber, o comércio é feito para ganhar dinheiro. A odontologia, o médico, o fisioterapeuta, qualquer pessoa que trabalha com saúde, ela tem que ser remunerada. Mas o objetivo dela é gerar saúde, né? Então, assim, se tu não tem esse cuidado, se tu não tem, de repente, esse teu lado, não, eu sou extremamente comercial, quero saber, né, de quanto que a mais, né? Tu não pode estar aqui, né? E tu pode ganhar tribem, e tu pode cobrar tribem, tu pode fazer o que tu quiser, mas tu tem que saber que o resultado é saúde, né? E hoje eu tenho notado muito, eu sou uma pessoa que sou empreendedora, eu tenho consultório, sou do particular, tudo, né? E as pessoas estão, o consultório agora virou uma empresa. Não.
Consultório é um lugar de saúde e que tu tem que ter uma organização para ele continuar fazendo, né? Tem que pagar as contas, tem que pagar a luz, tem que comprar resina, tem que comprar... Ok. Mas o teu foco principal é cuidar desse paciente. A pessoa chega no teu consultório, não é assim quantas restaurações ela tem para fazer, se aquilo, se o ano... Não, é tu ouvir o que está incomodando aquele paciente, o que está machucando, é tu solucionar, é tu acolher. Eu noto, por exemplo, que existe uma preocupação nessa coisa de gestão e de empreendedorismo e de trabalho, de não sei o quê, muito de a gente ter que, sabe, fazer acontecer em questão empreendedora e esquecer o paciente, né? O paciente ele está lá para ser cuidado, tu não estás vendendo um tratamento, né? O paciente... E aí uma das coisas... isso que eu queria falar é o quê? As pessoas estão muito preocupadas em tecnologia, em conhecimento, em técnica, né? E eu digo assim, o paciente não vem para isso. O paciente vem para ser cuidado. A tua preocupação tem que ser em cuidar ele. Porque quando tu cuidar ele bem, tu nem vai precisar de tanta tecnologia. Porque se esse paciente está cuidado, tu não vai precisar de tanta tecnologia. E fechando, né, com essa tua ideia, a gente fala muito hoje, assim, tudo tem que estar nas redes sociais, né? Tudo tem que estar na rede. Então eu vou lá para a rede, eu posto um vídeo dizendo que eu apoio a campanha do Maio Vermelho. Ok? E aí? E tu faz o exame, querido. O exame, né? Tu encaminha. Sabe para onde encaminhar? Não sabe nada. Né? Então, assim... Apoiar é saber. A gente precisa de pessoas influentes, que são formadoras de opinião, para chamar o público, para atrair o público, né? Mas a gente tem que ter esse lado, mas a gente precisa da base, que é o que eu chamo de resultado, né? Eu aparecer, mas eu preciso pensar no resultado amarrado do paciente. Eu sei, mas aí, Ju, nós vamos ter que fazer outro dia. Sabe por quê? Porque daí tu vai entrar assim, ó. O cara posta lá o negócio da campanha Maio Vermelho, mas não faz o exame. Pô, mas tá gente postando que tá viajando online e não tem as contas pagas. Aí é rede social. Aí nós vamos entrar assim, naquela palhaçada. Ok, entendeu? Não, eu acho que faz parte. Parte. Mas não é só. Por isso que pra tu ser um bom profissional, para tu ser uma Juliana Romanini, para tu fazer a coisa correta, eu sempre digo que tem que ser uma boa pessoa. Nem precisa ser tão bom na técnica. Mas se tu é uma boa pessoa, tu vai atrás até achar ajuda para aquele paciente. Né? Então, Ju, só te agradecer. Obrigada. Não por hoje, mas pelos 30 anos que a gente está junta. Eu me lembro de nós, óbvio, nós somos bebê, tá? Mas eu me lembro de nós no Congresso em Gramado, na Sopep, em 1995. Eu não era nem nascida, mas eu fui no Congresso. E desde lá nós estamos juntos. Então, eu não posso nem te agradecer de tu ter vindo hoje aqui, porque isso aqui é nada perto de tudo o que tu já me acompanhou, o que tu me ajudou, o que tu, né, a pessoa que tu é. Então, obrigada. Quero te dizer que não é a primeira, né? É a primeira, mas não é a última, né? E obrigada pelo apoio, por essa nova empreitada aí que eu me coloquei, mas graças a Deus eu tenho gente como tu, que me apoia e que a gente rouba as tuas inspirações também, né? Então a gente compartilha, acho que dessa construção de ideias e seguimos. E vamos em frente fazendo o que melhor a gente sabe fazer, que é tentar ajudar e chegar no resultado. Que assim seja sempre. Obrigada.